Bem-vindas ao Encontro Essência Feminina. Hoje traremos um assunto muito legal. Se trata dos desafios, a postura que nós recebemos os desafios da vida. Isso é fundamental para a nossa evolução, porque os desafios eles acontecem para a gente crescer. E essa é a grande questão. Por que eles existem, né? Por que eu me coloco, me encontro num desafio ou numa repetição de padrão? Porque se eles não tivessem voltando e voltando, a gente não evoluiria. A gente ficaria estagnado na mesma situação, no mesmo problema de sempre. Então, os desafios, eles acontecem para isso. Como os hindus falam, que para mim foi muito difícil de entender isso. Não importa o que aconteça, e as coisas não são boas nem más. Aí, assim, como assim as coisas não são boas nem más? Se eu perdi alguma coisa, perdi um relacionamento, perdi uma pessoa que eu gostava, perdi um emprego, ou aconteceu alguma coisa ruim comigo, tive um problema de saúde, como assim, né? Não é mal. É porque a nossa mente, aqui no Oriente, ela foi ensinada a receber tudo como algo que está sendo tirado de mim, né? Quando na verdade não é. Todo o desafio são degraus na evolução que a gente vai subindo e vai encontrando consciências, abrindo novas consciências dentro de nós. Vamos lá para a gente contextualizar. O que eu trouxe hoje, o que eu vou falar, é algo novo, é inesperado, e assim, nunca ninguém nos ensinou. Para mim eu olhava isso no começo da minha jornada com bastante descrédito. Falava, não é possível, eles não estão falando sério. Isso quebra paradigmas. Não é fácil de entender, não é fácil de aplicar, mas é eficaz, é muita cura. E tudo começa por nós, na postura interna, como a gente recebe as coisas que acontecem. No encontro anterior, a gente trouxe a frase: não importa o que acontece com você, importa como você reage ao que acontece. É uma frase estoica. Então, é como se a gente fosse um observador das coisas acontecendo ao nosso redor, não deixando que aquilo nos tome como emoção e a gente venha a reagir sobre aquilo. A gente percebe as coisas acontecendo, percebe os movimentos, deixa passar e aprende o que aquilo veio trazer. Toda vez que eu acho que eu estou sendo punida, eu entro na culpa. E a culpa joga a nossa vibração para 30 Hz. E quando a gente está num desafio de subir a nossa vibração, a gente precisa focar nas vibrações altas, de amor, de gratidão, que são na faixa de 500 Hz. É possível ficar sempre nessa faixa de alta? Para nós, hoje, aqui, ainda não é possível, mas quanto mais a gente vai treinando, isso vai ficando cada vez mais habitual, mais habitual, mais habitual. E quando a gente recebe um golpe com medo, com culpa, com raiva, joga a nossa vibração para baixo. Aí a gente deixa até de enxergar a solução. Aquilo fica tão difícil para a gente que nem a solução a gente enxerga. A gente foi ensinada a olhar para fora e a nos julgar. Nos julgar e comparar. Julgar a gente, julgar os outros e comparar a nossa postura com a postura dos outros. Porque aquela pessoa é mais isso, é mais aquilo. E esse é o formato que a gente foi aprendendo na escola, na faculdade, na educação familiar, nas religiões, e a gente foi seguindo. Quando, na verdade, tudo está dentro. A nossa cura está dentro, nosso entendimento de nós mesmas está dentro, aqui que tudo acontece. E na nossa ligação com o eu superior, com o divino, da onde a gente recebe todas as intuições, as informações da vida e a abertura de consciência, né, vem desse lugar mais alto. Quando a gente fica focado aqui embaixo, a gente fica sempre no mesmo, não sai do mesmo ciclo, né, fica só repetindo os mesmos padrões. Ok, então se a cura está dentro de nós, a gente entende que, e vários segmentos orientais falam isso, nós temos em nós uma sabedoria ancestral disponível, que nós somos seres divinos vivendo uma vida humana. Então nós temos uma sabedoria ancestral, nós temos lastro, a gente tem quem nos apoie, quem nos ajude, anjo da guarda, mentor, guia espiritual, Deus, a gente tem esse apoio que a gente pode contar a todo tempo. Não é só quando eu vou para a igreja orar, a igreja é dentro, o templo é aqui, é interno, quando a gente conecta com essa nossa intuição. Por isso eu digo da energia yin, elevar a energia yin, para a gente ficar cada vez mais conectado. Quando a gente coloca nessa posição, a gente é guiada por algo maior. Então, nosso time, nossos mentores, o pessoal que nos ajuda aí nesse plano de evolução, eles ficam torcendo para que a gente os escute, eles estão torcendo por nós, para que a gente consiga entender certos desafios como aprendizado e consiga avançar. Eles estão para o apoio.
Mas a gente não os chama, eles, né, simplesmente não, eles não ficam de babá. Anjo da guarda não é babá. Eles vêm quando a gente solicita uma ajuda. Deixa eu entender isso aqui, me ajuda a entender esse desafio. Ele está aqui, ele vai ajudar. Tanto que a gente falou de Ganesha no encontro. Ganesha, ele é o deus hindu da sabedoria, o removedor de obstáculos. Ele também é o que coloca os obstáculos. Eu falei, como assim? Ele coloca os obstáculos? Sim, porque são a partir dos obstáculos que a gente vai crescer e evoluir. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então, se toda experiência ela é necessária, ela é um aprendizado para crescimento. E aí a gente se coloca naquela seguinte situação: peraí, o que eu fiz de errado? Né? Sempre quando acontece alguma coisa, a gente perde algo, a gente fala: o que eu fiz de errado? Por que estão fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Percebam como essa fala coloca a gente numa posição de vítima. O que eu fiz para merecer isso? Nós já estamos na vítima, já estamos vibrando extremamente baixo. E na vítima a gente não encontra soluções. A gente fica apenas tomando no lombo, tomando no lombo. Quanto mais você fica nesse papel de vítima, mais a coisa aperta. E a gente aperta os próprios nós. É impressionante como a gente aperta os nós das nossas dores quando a gente fica nesse papel. E aqui está embutido a culpa, a punição, o erro, por que eu fiz isso, devia ter feito aquilo. Então, a gente demanda a gente sair desse lugar de vítima e aprender com essa situação. Comigo, na minha jornada, muitas vezes acontece o seguinte: quando eu percebo um padrão se apresentando, uma dor, uma situação, algo que me incomoda, vou dividir com vocês como acontece comigo. Quando eu percebo algo que vem, uma angústia, uma dor no corpo, um tique no braço, assim, para mim apresenta muito no corpo. Esses padrões, essas coisas que vêm para mostrar uma lição, vêm muito no corpo. Eu recebo como um presente. E eu falo para as pessoas que são os meus mentores, que me ajudam nesse processo de cura, terapeuta, né? Eu tenho uma terapeuta incrível, que é especialista em trauma, eu sempre me conecto com ela quando acontece algo assim, eu falo: Cris, algo surgiu aqui para ser curado, é um presente. E eu percebo que as pessoas acham isso estranho, essa fala. Como assim ela está falando que é um presente? É algo ruim que apareceu, está causando uma dor, trouxe uma perda, um sofrimento, e como assim é um presente? Por que que isso é um presente? Porque ele veio exatamente para emergir uma solução, veio para emergir uma quebra de padrão anterior. E se eu olhar para isso com coragem e curar, ele vai parar de agir em mim. Eu não vou repetir esse padrão de novo, ele vai acabar essa repetição. Então, sim, eu recebo como um presente, e quanto mais eu tenho esse entendimento, mais rápido eu saio dele. Mais rápido eu consigo resolver isso dentro de mim e eu consigo sair. E a chave para desatar esses nós, que eu falei que a gente tem esse poder de atar os nós mais fortes, é a gratidão. Quando eu sou grata pelo processo, eu sou grata pelo que aconteceu, eu desmancho esses nós, eu entendo, eu incorporo esse aprendizado. Então a gente sai do papel da vítima para o papel do eu sou autorresponsável pelo meu processo. Então veio esse processo para eu aprender, eu recebo, eu curo, muitas vezes a gente vai precisar de alguém para ajudar, sim, muitas vezes a gente não consegue fazer sozinha, então uma terapia sim funciona, né? Mas eu, por exemplo, uso terapeutas específicos em cura de trauma, que trabalha constelação familiar, que trabalha barra de axis, que trabalha abertura de consciência. Eu prefiro esse caminho, porque para mim é mais rápido, e eu sou uma pessoa do movimento, eu não consigo ficar 10 anos fazendo terapia para um assunto. Para mim não funciona, para outras pessoas funciona. Então depende de você, o que para você funciona. Eu indico fazer da terapia que funciona para você, mas sim, fazer, e entendendo que esses pontos são importantes para serem vistos. E tem uma coisa importante também a dizer: o universo, ele precisa chamar a nossa atenção. Quando a gente está num padrão repetido, a gente chegou num patamar que nós já estamos conscientes, com maturidade para evoluir para o próximo degrau, o universo, ele chama a atenção da gente para uma situação. Ele usa ferramentas para isso, e muitas vezes é com essas perdas ou com essas dores. Porque se não fosse assim, a gente não daria atenção, a gente não olha. Se a vida tá boa, tudo bem, para que eu vou olhar para isso? Se isso vai doer, não vou olhar, não. Mas se aparece uma dor maior, me obriga a olhar para aquilo. Exemplo: falta de dinheiro é o maior mecanismo que o universo usa para chamar a nossa atenção. Porque quando o dinheiro falta, a gente corre para resolver.
Então a gente vai atrás. Eu não estou falando de trabalho, emprego, empreender, não é só sobre isso. Estou falando que quando o dinheiro falta na nossa vida, a gente vai olhar para a situação para fazer com que ele volte, com que ele retorne, com que aquela renda continue existindo, e aí nesse processo a gente encontra as situações para a gente curar. Com um padrão nosso, com um familiar, com uma situação que se apresentou várias e várias vezes. Observe, quando algo acontece de novo pela terceira vez, ali tem um padrão. Aconteceu de novo pela terceira vez, ali tem um padrão. E aí eu vou dividir com vocês uma situação minha, que a Débora que está aqui conhece, que é a respeito de trabalho. Eu procurando um trabalho, duas empresas me aprovaram, gostaram do meu currículo, eu era perfeita para a vaga, isso e aquilo, me ofereceram um certo valor de remuneração, correto? Ok. Na hora que eu fui adiante com a contratação, elas diminuíram a remuneração. Aconteceu a primeira vez, achei estranho. Aconteceu a segunda vez, achei mais estranho. Só que aí aconteceu a terceira. Aí quando aconteceu a terceira, eu falei, não, peraí, tem um padrão aqui. Como assim? Empresas que não se conhecem, não falam uma com as outras, estão agindo da mesma forma. A terceira me ofereceu um certo valor de remuneração e depois ela diminuiu na hora de ir para a contratação. Isso nunca tinha acontecido. Ou seja, não é um novo método do mercado de agir, não é isso. Era algo se apresentando para mim pela terceira vez para eu perceber. Perceba, aqui tem um padrão, tem algo aqui. Eu falei, peraí, o que em mim está causando essa situação? O que em mim eu não estou vendo, que eu preciso olhar para que eu quebre esse padrão e eu consiga ser contratada com a remuneração a qual foi combinado, tá certo? Nada mais justo que isso. E aí eu fui cair em meditação, em questionamentos internos, o universo, como eu consigo enxergar isso que eu não estou percebendo, o que demanda ser feito para eu entender isso aqui que eu não estou percebendo. Aí foi começando a abrir algumas questões aqui na minha intuição. E eu entendi, era o meu merecimento. Eu não estava, meu merecimento não estava no nível de consciência que necessário para o meu momento. Eu já trabalhei o merecimento algumas vezes, mas existe uma camada nova se abrindo sobre isso. E aí eu entendi, falei, ok, é o meu merecimento. Então eu preciso aceitar merecer, aceitar receber, para então eu abrir essa camada e esse nó desatar. E eu fiz esse trabalho, fiz a terapia, encontrei essa situação dentro de mim, estava trazendo isso, e esse nó desatou. E resolveu. Então, isso é só um exemplo de coisas que aparecem para nós várias vezes iguais e a gente não percebe. Assim como alguém no trabalho. Você muda de emprego e tem lá no trabalho novo alguém que te incomoda tanto quanto no outro. Outra idade, outro sexo, outra situação, mas a pessoa age te incomodando da mesma forma, porque é em você que está aquilo, algo em você está te mostrando uma repetição do que está fora, porque o universo, ele é um espelho nosso. Isso explica muito. O universo, ele é um espelho do que está dentro. Exemplo, eu vou no espelho e eu sorrio. O que eu vou receber de volta? Um sorriso, meu mesmo, eu vejo o meu reflexo sorrindo. Se eu olho no espelho e faço uma cara feia, o que eu vou receber de volta? Uma cara feia. Assim é o universo para nós. Então, o que está se mostrando para nós é um reflexo do que está dentro. A partir daí, a gente entende essa história do que está em mim para ser curado, entende? Fica mais fácil de entender. Esse exemplo do espelho, assim, eu achei maravilhoso. Colocou muita luz em muitas coisas que eu não estava entendendo muito bem, e eu consegui entender com esse exemplo do espelho. Muito bem, acabei falando coisas que já estavam mais à frente aqui no texto. Que eu preciso de um roteiro, né, para conseguir lembrar tudo que a gente vai falar, que são coisas muito importantes. As perguntas. Por que a gente faz pergunta? Por que eu faço perguntas e de onde isso vem? Vem do Access Consciousness, que é um braço do Barras de Access, que traz consciência para nós. Porque nós temos um campo eletromagnético. Nossa mente emite um campo elétrico, coração magnético. Com isso, a gente forma um campo eletromagnético ao nosso redor. Esse campo eletromagnético, ele conecta e conversa com o campo todo, com das pessoas ao nosso redor e com o campo geral. Que você pode chamar de fluido cósmico universal, os hindus chamam de prana, os orientais chamam de Chi, do Tai, Chi, Chuan,
Então, assim, essa vibração do todo está disponível para nós, está em contato conosco. Por isso que o corpo percebe que o corpo sente isso antes da gente. Ele está em contato com essa vibração, com esse campo do todo. Quando a gente faz uma pergunta, você abre para o campo de trazer a resposta. Então, por isso que é tão mágico. O universo, o que eu não estou vendo? Como pode ser mais claro? Eu não estou percebendo o ensinamento aqui. Me mostra, porque eu não estou percebendo. Começa a conectar coisas, um sonho, um post no Instagram, uma intuição, alguém que te falou alguma coisa. Começa a conectar a resposta. Quando a gente deixa assim, perguntando. E aí você abre essa resposta. Mais ou menos a história do copo cheio. Se meu copo está cheio, não cabe mais nada. Eu sei tudo. Como vai caber alguma coisa se já está cheio? Então eu esvazio o copo. Não sei, não estou percebendo, não sei o que é isso. Esvaziei. O que é? E aí você consegue receber. Esse copo pode ser preenchido do que eu não estou vendo. Então são exemplos para a gente conseguir ter assim um certo entendimento, porque, cara, não são coisas fáceis de entender. Ok. Outra coisa importante aqui. A esperança que a gente se coloca de que alguém vai vir nos salvar. E assim, o processo é individual, é interno, a gente ajuda umas às outras. Aqui, a gente, nesses papos, nessas conversas, a gente troca informação e uma ajuda a outra a esse entender. Mas o processo, ele é individual. E quando a gente se coloca numa posição de que alguém vai vir me salvar, você coloca na mão de alguém que você não sabe quem é, ou então, sei lá, digamos, um exemplo, um líder religioso, coloca na mão dele. Você está terceirizando o seu processo de evolução. E assim, é individual, é sua responsabilidade. E quando a gente sai desse papel de esperar que alguém venha me salvar, eu me liberto das amarras que foram impostas a gente, porque foram. As amarras religiosas, independente da religião que a gente tem hoje, nosso país é um país católico, então a gente aprendeu desde pequeno que o padre, o confessar, tem que ir lá confessar para o padre, a autoridade maior da igreja, não sei o que, não sei o que lá. As coisas ficam no inconsciente coletivo, a gente fica com isso ainda martelando, por mais que você não seja dessa religião ou nunca foi. Tá no inconsciente coletivo da galera, então isso acaba ficando na gente. Alguém mais evoluído que eu vai vir me salvar? Não vai. Ele pode trazer informações para o meu processo que vão me ajudar, mas o processo, ele é individual. E esse ponto traz muita liberdade para a gente. Eu trouxe também para a gente entender isso um pouquinho mais, porque assim, eu gosto de trazer não um segmento só, né? Porque o nosso papo aqui, ele é universalista. Então, eu trago vários tipos de conhecimento, eu vou conectando pontas para a gente ir juntando os nossos retalhinhos aqui. A nossa coxinha de retalho vai sendo montada por vários pedacinhos de conhecimento que a gente tem disponível. E também essa semana, eu entrei em contato novamente com as leis herméticas, coisa que eu já estudei há um tempo atrás, mas cada vez que você volta a ouvir isso, uma nova camada de consciência se abre. E eu vou trazer a primeira lei hermética, que é sobre o todo é mental. Tudo começa na mente, o todo é mental. O que é isso? Tudo se origina na mente. A mente cria. E se a mente cria, eu posso decidir criar melhor. Não é uma coisa simples? Se a mente cria, eu posso criar melhor. Mas a gente sabe fazer isso? A gente não sabe. Não foi nos ensinado, nós estamos aprendendo agora. De novo, nada contra os pais, eles também aprenderam desse jeito. Então, assim, ninguém tem culpa aqui. Nós estamos entendendo as coisas e voltando a reaprender certas coisas que foram para a gente ensinadas de outra forma. Muito bem, se eu posso criar, se minha mente cria, eu posso escolher criar melhor. O plano mental, ele é mais rápido de você dominar, de você limpar, de você resolver, do que o plano emocional. O plano emocional, ele é mais difícil. Ou seja, se um pensamento te toma e causa uma emoção ruim, é mais difícil você conseguir limpar a emoção do que o pensamento. Mas no nosso nível de evolutivo, a gente só percebe a hora que chega na emoção. A gente não percebe quando chega na mente. Com o autotreino, você vai começar a perceber. Então, passou um pensamento pela cabeça, opa, esse pensamento não é meu. Da onde vem esse pensamento? Deixa ele passar, deixa ele escorrer e sair, deixa ele te atravessar. Não deixa ele grudar na sua emoção, te trazer a emoção, carregar a emoção que o pensamento traz.
Não permita. Observa, não é brigar com o pensamento. Se você for brigar, você já se influenciou. Não é brigar. É deixar esse pensamento te atravessar e sair. Observa ele passando por você, não se apega nele. E deixa ele sair. Você está se autolimpando. Isso é uma autolimpar da sua mente, evitando que aquele pensamento ruim, que pudesse trazer uma culpa, trazer algo pesado, não provoque aquele peso emocional que ele provocaria. É necessário uma força interna para conter esses pensamentos. Aquele que você sabe que vai te trazer mal. A gente sabe, aquele de baixa vibração, que traz medo, culpa, que traz julgamento, que traz rancor, raiva, esses. Esses são os pensamentos. Demanda essa força interior para contê-los. Isso é muito legal. Eu ouvi um exemplo que eu achei fantástico. Ele é um especialista em PNL. E ele fala o seguinte: quando um pensamento ruim aparece, o que ele faz? Que é um especialista em PNL e formou milhões de terapeutas no Brasil por, sei lá, 10, 15 anos. Acontece com ele, então acontece com a gente também, tá certo? Quando o pensamento desses aparece, o que ele faz? Ele percebe o pensamento e ele fala com ele mesmo. Peraí, escolha de novo. É como se ele conversasse com a mente dele. Escolha de novo. Escolha melhor. Opa, então eu tenho escolha. Eu não preciso ficar envolvida nesse pensamento. Eu posso melhorar o que está acontecendo aqui. Eu não sou escrava desse pensamento. Eu consigo escolher melhor. Então está no nosso poder. Então veja que legal. Essa semana eu testei isso algumas vezes. Mas a gente tem que ter uma força interior grande para você conseguir. Mas é possível. Nos primeiros eu não consegui. Depois isso começou a ficar mais fácil. Vem um pensamento ruim, opa, eu não vou escolher esse pensamento. Aí eu falo comigo, escolha de novo, escolha melhor. E aí parece que fica mais leve, sabe? Aquele pensamento vai, ele não fica barulhando a cabeça. Então não causa aquela ansiedade, aquela coisa. Eu falei, que interessante, eu vou usar. Coloquei nas minhas anotações de ouro. Estou usando todos os dias, está sendo muito, muito, muito bom. A Lucilena Galvão é uma filósofa que eu adoro, que ela traz muita informação hermética, estoica, ela é assim, um tesouro na nossa vida. E essa frase que ela sempre fala diz que nada acontece ao homem que não é próprio do homem. Primeira vez que eu ouvi isso, eu conectei com aquela questão da dívida. A gente tem uma dívida anterior, a gente paga essa dívida anterior. Não é sobre isso. Não é sobre dívida. Até porque esse também é um conceito que deixa a gente sempre devedor. E não é por aí. As coisas não acontecem porque a gente deve, a gente fez mal para alguém, a gente deve. Acontece por aprendizados. Né? Você fala, tô devendo de uma vida anterior. O que eu fiz? Joguei pedra na cruz, eu fiz alguma coisa para alguém. Não é sobre isso. É sobre aprendizados, não é sobre dívidas. O que diz essa frase dela, que nada acontece ao homem que não é próprio do homem? Quer dizer que tudo que acontece conosco vem por uma necessidade de evolução, para que nós experienciamos crescer. Se não fosse por essas experiências que nos levam ao crescimento, a gente ficaria estagnado no mesmo lugar. A gente não cresceria, a gente estaria na idade das cavernas ainda. Não haveria evolução do ser humano. Então é necessário que a gente evolua tecnologicamente, intelectualmente e nas emoções, nesse desenvolvimento do espírito, da expansão de consciência, do conhecer a si próprio, conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os mistérios. Não sei se a frase é bem assim, mas é mais ou menos isso. Então, tudo que acontece conosco, tudo que acontece ao homem é próprio do homem, por quê? É próprio da sua evolução, do seu caminho evolutivo. Então, se a gente entende isso, a gente para de colocar peso nas coisas que acontecem, a gente recebe de uma forma mais leve. E sobre as pessoas que vêm causando essa dor, isso também é muito importante, principalmente no trabalho. Se não fosse aquela pessoa fazer isso comigo, não tinha acontecido isso. Se não fosse aquela pessoa, ia ser outra. Mas ia ser. Por quê? Porque você precisa dessa experiência para evoluir. Não é porque você deve alguma coisa para alguém. É uma experiência que a gente precisa para evoluir. Então, as pessoas são apenas ferramentas, fazendo coisas conosco que vão nos trazer essas experiências.
necessários para a nossa evolução. Senão a gente ficaria estagnado, a gente não avançaria. Então percebam como é tanta mudança de paradigma e forma de pensar do que a gente estava acostumado da nossa criação. Por isso que eu falei no começo que isso é novo, isso quebra padrões e é difícil de entender, de fato. Isso assusta, porque ninguém ensinou a gente a pensar assim. Isso assusta pra caramba. Ah, peraí, estão trocando as coisas do mundo aqui, inverteram as posições das coisas? É, inverter as posições das coisas, porque a gente aprendeu de um jeito diferente, mas sempre é possível aprender outra forma de fazer algo melhor. E o que eu estou trazendo aqui não é a verdade verdadeira do universo, gente, não é. Estou trazendo pontos de vista para que vocês tirem as próprias conclusões. E é por isso que eu trago de diversas fontes, não de uma só. E é nesse ponto que a gente tem esse entendimento das coisas, que as experiências vêm para a gente evoluir, é que a gente se torna uma adulta de alma. A gente amadurece nossa alma e começa a construir alicerces fortes para o nosso crescimento. Cria um lugar seguro dentro de você, que só você pode criar. Porque quando a gente cria esse lugar seguro, não importa o que aconteça, que não me abala. Não importa. Não vai me abalar, porque eu estou segura, eu estou entendendo que o que vem é para aprendizado, então tá, vamos aprender o que é e bora, vamos para frente, vamos sair dessa vítima e vamos resolver. Agora eu trouxe outro ponto de vista que Jung e a constelação sistêmica, elas concordam, ambos falam a mesma coisa, então eu trouxe junto. Eles dizem que existe um pacto emocional que todos nós estamos envolvidos, que a gente nunca soube que existia. Esse pacto comanda a nossa vida de uma forma inconsciente, que ele se chama lealdade invisível a quem veio antes. É como se a gente tivesse que ser leal a pais, avós, tataravós, quem veio antes por certas situações que eles passaram. E se eu fizer diferente, eu vou estar traindo, vou estar sendo desleal a eles. Eu conheço esse conceito pela constelação. A constelação fala sobre isso. O trabalho da constelação sistêmica é esse: desatar esses nós desses antigos padrões que vieram com os antepassados. Mas Jung fala isso também, isso me surpreendeu, porque eu não tinha esse conhecimento, e eu descobri isso agora fazendo a pesquisa para nossa reunião. Muito bem. Essa lealdade inconsciente, ela dita um limite que a gente pode passar para ser feliz. Que limite é esse? É o limite que os nossos pais chegaram. Então, esse é o limite que meus pais chegaram, eu não posso passar, porque se eu passar, eu vou estar traindo eles. É um pacto que sabota o seu sucesso, sabota a nossa felicidade, sabota a gente de ser melhor do que a gente pode ser. Em relacionamento, no trabalho, no dinheiro, na completude de si mesmo, né? Como se sentir um ser, uma mulher potente pelas coisas que você é e pelas ferramentas que você já tem. Isso a gente não tem um domínio consciente, isso está no campo do subconsciente. E o subconsciente tem uma força enorme sobre nós. Porém, não precisa ser assim, não é para ser assim, na verdade. A verdadeira forma de honrar os pais é, sim, ir além da onde eles chegaram, porque para isso é a evolução. A gente sempre vai evoluindo. Nós mães queremos que nossos filhos sejam melhores do que nós. É a nossa intenção de alma. Mas eles acabam se colocando numa situação de não passar o que nós alcançamos por essa lealdade que todo mundo carrega. Então, é possível a gente quebrar esses padrões inconscientes, trocando a forma de agir e pensar. Sim, eu vou prosperar. Sim, eu vou ser feliz. Sim, eu vou amar. Honrando os meus pais, porque eles já passaram por certas situações para que eu não precisasse passar. E esse é uma grande chave da constelação sistêmica. Quando eu entendi isso, para mim foi uma cura gigante. Nossos pais acertaram, nossos pais erraram. E nós podemos incorporar em nós, como ferramentas de força, o que eles têm de habilidade boa e o que eles erraram. O que a gente faz? A gente fica julgando. Porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo, não, não, não. A gente julga eles. Não, e assim, não há quem não faça. Ao passo que, se eu entender que eles erraram e falharam, para que eu não precisasse errar também, eu não preciso passar por isso. Eles já passaram por mim. É um despertar de consciência e um desatar desses nós, dessa lealdade invisível. Aí a gente fica livre
para avançar. A gente consegue ir de um ponto em que eu não julgo os meus pais, eu os amo com os seus defeitos, todos eles. Claro, tem situações de filhos que foram violentados, a gente sabe que existem coisas muito mais pesadas aqui envolvidas. Eu estou falando daquilo que o emocional, tá? Não estou entrando nessas camadas mais densas. Então, a verdadeira forma de honrar os nossos pais e desatar esses nós dessa lealdade invisível é incorporando essas habilidades deles. Então, uma constelação sistêmica vai ajudar muito nessa situação. Eu indico, eu fiz uma live com uma especialista em constelação, que é a Thalita, então ela tem esse trabalho, é maravilhoso. Então, assim, tem muitas mulheres que podem ajudar a gente de diversas formas que a gente pode desatando essas coisas. E você pode romper esses ciclos e seguir, sim, e vai ser libertador. E permitir com que eles parem de se repetir. Porque toda vez que ele se repete, é porque está mostrando algo que você não está querendo ver. Se repetiu, é porque tem ali uma chave de cura que precisa ser visto. A consciência traz essa posição. Muito bom. Agora, eu vou falar de uma parte que é o luto de quando a gente rompe com um padrão. E aqui eu vou passar brevemente, porque nós já falamos disso no encontro sobre o deserto, a noite escura da alma, o momento do deserto. Toda vez que a gente rompe um padrão antigo, a gente se encontra num luto. Acontece. É uma dor, o corpo fica todo moído, você fica com gripe, ou com enxaqueca, ou sei lá o quê. Você se sente mesmo num processo de luto, porque algo em você morreu, mesmo que for uma coisa ruim, morreu. Ótimo. Cabe a gente entender isso, acolher os sentimentos, nos acolher. De repente é um dia que você não tá bem para ir trabalhar, que você passou por um processo desses de cura, então não vai, sabe? Fica em casa, se recolha. Então é preciso a gente deixar esse luto passar. Internalizar que agora você rompeu esse padrão e que sim, tá doendo e faz parte, mas amanhã é um dia novo. Amanhã você acorda nova. Hoje você deixa o seu corpo sentir tudo isso e amanhã é um novo dia sem esse padrão atuando sobre você. E isso é maravilhoso, que sobre entender as etapas das coisas, né? Então a gente vai amadurecendo nesses processos, vai ficando cada vez mais fácil passar por eles. Muito bem, aqui eu não preciso falar, que senão a gente vai ficar com um texto muito longo, né? Muita informação numa noite só não é boa. Vou fechar com o efeito borboleta. O que é isso? Efeito borboleta. Não subestime o poder do seu trabalho interno. A gente acha que estamos trabalhando no nosso autodesenvolvimento, que isso é um trabalho isolado, ele é individual, mas não quer dizer que ele é isolado. Você pode compartilhar a nossa cura com outra mulher. O que diz o efeito borboleta? Que uma borboleta pode bater asa aqui no Brasil e fazer um efeito lá na Índia, Estados Unidos e tal, em qualquer lugar do mundo. Esse é o efeito borboleta. O que isso quer dizer para nós? E por que eu trouxe isso? Porque quando uma mulher muda, ela quebra um padrão e ela evolui nesse nível de consciência, você apoia que outra mulher também faça o mesmo. Suas mudanças internas criam esse efeito. As nossas mudanças internas criam. A gente facilita o campo, aquele campo eletromagnético que eu falei, a gente facilita que neste campo esteja disponível esse mesmo ensinamento e cura para outras mulheres. Ou marido, filho, quem estiver com a gente. Entendem? Então perceba que quando a gente está no relacionamento e você começa a fazer o seu trabalho de autodesenvolvimento, o nosso parceiro percebe? Ele fala, nossa, o que está acontecendo? Que ela está diferente, ela tá agindo assim, está agindo assado, eles percebem. E eles também vão se motivar a melhorar. Demora mais, vamos combinar que demora, os homens são mais demorados, faz parte. Quando a gente quer que as coisas sejam na nossa velocidade, nós já estamos querendo controlar. Então, não é por aí. Vamos deixar as coisas acontecerem e as pessoas terem o tempo delas, do processo delas é diferente do nosso. Mas, sim, o nosso processo, ele é muito importante para outras pessoas. A gente consegue deixar esse campo mais leve para outros poderem fazer a mesma cura. Um momento de autocompaixão, um momento em que você
se compadece de si e escolhe essa consciência em vez de um desespero, um momento que seria um momento desesperador, que você agiria com desespero e você não faz isso, você age com compaixão, você eleva a sua vibração, você eleva o seu coração, mas muito mais do que isso, você está apoiando silenciosamente o reequilíbrio coletivo. Olha como isso é poderoso. Isso é muito poderoso. A gente acha que nós estamos aqui lutando sozinhas com nossos, né, nosso barulho mental. A gente está apoiando silenciosamente o reequilíbrio coletivo. Por isso que as vibrações elevadas elevam a vibração do planeta. Uma pessoa vibrando em amor eleva a vibração de sei lá quantas pessoas. Eu já peguei esse número, eu não lembro agora, mas são muitas. A gente consegue suprir a vibração negativa com amor de muitas pessoas. Acho que não é milhares, gente, não lembro. Mas enfim, é muito. Cada vez que você transmuta o que seria uma explosão de raiva em um momento de consciência, você abre um caminho energético que torna mais fácil para outras pessoas fazerem o mesmo. A sua cura, sua compreensão e amor geram empoderamento para que em você e em outras pessoas. Um mantra, uma frase que a gente pode usar, que vai apoiar nossa mente nisso, além daquela que eu já coloquei. Escolha de novo, escolha melhor, eu trouxe mais uma, que é: o problema que está acontecendo aqui não está acontecendo comigo, está acontecendo através de mim. Não é comigo, é através, eu deixo atravessar. Eu deixo atravessar e passar. E então, eu não deixo aquela emoção me invadir. Adotar essa perspectiva te tira do papel da vítima, que é aquele que nós já falamos, e assume o papel da observadora curadora. Então, você assume esse papel em você. Eu sou a minha observadora, eu sou a minha curadora. Junto com aquele que nos guia, né? Com intuição, conectado com o seu eu maior. Quando uma onda de caos se abate sobre a sua vida, respire. Conscientemente. Escolha melhor. Escolha de novo. Escolha respirar. Respire. E lembre-se de que você está enfrentando não é uma punição. É uma cura em movimento, é um aprendizado. E se visualize como um céu. Eu vou dar uma analogia. O céu e a tempestade. Se imagine você sendo o céu e o problema sendo a tempestade. O céu não leva a tempestade para o pessoal. Eu não acho que é com ele. Ele sabe que aquilo vai passar e não é dele. Ele simplesmente permite que a tempestade passe e o clima melhore. Então, o céu não se abala com a tempestade. Ele sabe que aquilo é passageiro e vai melhorar. Se a gente tiver esse entendimento, a gente também consegue passar pelas dificuldades, pelas questões difíceis da nossa jornada, sabendo que, assim, é aprendizado, veio para uma cura, então vamos aprender a curar? Ai, é isso, meninas. A postura diante dos desafios é total diferença na nossa jornada. Muito bem. Como estão todos aí? Estão pensativas? Estão falantes? Contem-me. Querem dividir alguma coisa? Muito pensativo aqui. Eu percebi, assim, o quanto é importante, assim, a gente precisa de muita consciência e clareza, né, para a gente sustentar tudo aquilo que a gente acredita, né, e isso, assim, eu acho que é um dos maiores desafios, né, quando você estava aí falando, me veio uma situação que aconteceu comigo quando eu trabalhava no banco, e aí um colega de trabalho, ele era sempre muito negativo, via sempre o lado ruim de tudo, e eu tentava levar o lado positivo para ele, ficava falando situações boas, né, mostrando que aquilo não era tão ruim quanto parecia. Eu tentava ajudar, né, inclusive. Aí um belo dia ele falou assim para mim, parece que você vive no mundo da Alice no País das Maravilhas. Pois é. E a vida não é assim. E aí aquilo, assim, bateu, assim, tão forte, que até hoje eu lembro dessa situação, e aquilo foi me fazendo fechar, né? Eu acho que isso me fez também, não só isso, né? Todos os vários contextos da vida, né? Mas, assim, a gente acaba se perdendo nessas situações para tentar se encaixar em ambientes, né? Para pertencer àqueles ambientes, né? Aqueles lugares que a gente acaba se perdendo da gente mesmo também. Justo. Esse encaixar, cara, acaba com a gente. A gente se faz encaixar num lugar que não nos cabe,
para poder pertencer àquilo. Não, peraí, se ele falou que eu vivo no País das Maravilhas, então, né, deixa eu mudar aqui, deixa eu ser mais, né, pé no chão, mais isso, mais aquilo, a gente se embrutece, né, a gente para... Foi até uma forma também de desvalorizar o meu trabalho, né, e aí eu senti que aquilo poderia me diminuir, me desvalorizar como profissional, e aí eu tive que mudar para estar ali naquele ambiente, né. Justo, eu já passei por isso, é exatamente assim, a gente acaba fazendo igual o meio, porque o meio, ele é mais forte que o individual. A gente acaba se influenciando pelo meio, é um fato, isso também é uma lei. Por isso que os nossos círculos têm que ser círculos que a gente escolha. Tudo bem, no trabalho, a gente não consegue escolher quem está trabalhando com a gente, mas a gente pode escolher um trabalho que está mais alinhado conosco. Lá vai ter pessoas que serão desafios? Sim, vai ter, em todo lugar vai ter, nenhum lugar é perfeito. Mas você pode escolher um trabalho que vai ser mais próximo com aquilo que a tua essência vibra, né? Mais alinhado contigo. E aí também entendendo que pessoas vão falar coisas que eu não preciso levar em consideração, é a opinião delas. Aquilo é delas, não é meu. Sim. Mas se repetir, é porque algo você está ressoando, que é o caso da repetição. Se acontecer de novo, então peraí, então em mim está provocando. Quem em mim está provocando esse espelho? Se o universo é um espelho de mim, está me mostrando alguma coisa. Aí cabe aquela humildade de falar, não, peraí, algo em mim tá falando, tá ressoando isso daqui. Como no meu caso, por que que aconteceu pela terceira vez isso, gente? O que tá rolando aqui? Então, assim, era algo em mim, não tinha nada a ver com as empresas, era meu. Era o meu nível de merecimento que estava precisando de uma atualização, de uma nova camada. Não, sim, aceitar dentro de mim que eu mereço, sim, eu mereço um bom trabalho, um bom rendimento, um bom isso, um bom ambiente, eu mereço. Poxa, eu atuei em algumas empresas que foram bem difíceis. Então, assim, por que que se apresenta uma empresa interessante e eu não vou, e eu vou ser punida pela questão do financeiro em relação a isso? Não, eu mereço tudo, eu mereço mais, entendem? Então, às vezes, vem só para te dar aquela chacoalhada. Ah, tinha um outro ponto, que é o eco. Eu acabei não entrando nesse, que eu achei que ia ficar tarde, mas agora com a sua fala, eu acho que é importante a gente colocar. O eco é uma repetição. Depois que você já resolveu. Então, você já resolveu algo em você, você passou por um aprendizado e resolveu uma questão. Mas aquilo volta a acontecer. Aí você fala, ué, eu já resolvi isso? Por que que voltou a acontecer? Vamos falar do trabalho. Você pegou várias empresas, algumas empresas que sempre tinham uma certa personalidade lá no teu calcanhar. Aquela pessoa que te incomoda. Aí você conseguiu curar isso dentro de você, entendeu isso, resolveu, nananã, aquilo não te incomoda mais. A pessoa ela não mudou, ela continua sendo a mesma de sempre, mas você mudou, você não se incomoda mais com aquilo. Tá bom. Aí, num certo momento, acontece de novo. Volta a acontecer. Falei, ué, eu voltei para trás? Eu estou voltando no meu processo? Eu perdi o que eu conquistei? Por que que isso voltou a acontecer? Não é isso. O eco é como se ele viesse te confirmar que você mudou. Ele mostra de novo a mesma situação para você se perceber agindo diferente, para você escolher agir diferente agora. Ah, eu percebi você aqui de novo. Percebi, ó, tá aqui. Mas agora eu não sou mais aquela pessoa. Eu não vou mais agir e me sentir deste jeito com alguém que vem trazendo o mesmo padrão antigo. Agora eu estou noutra vibração. Aí você, puf, aí colou. Entendeu? Então, esses ecos são coisas que acontecem de novo por situações que nós já vivenciamos e já vencemos, para que a gente realmente seja assim, nos teste, para que a gente passe pelo teste final, digamos assim. Não é ninguém te testando, não é Deus, não. É você, é um teste para você mesmo, para você realmente falar: ah, eu aprendi. Como é bom as trocas, que a gente vai caindo as fichas. Sim, muito bom. Débora, alguma coisa para falar? De fato, né, a gente, em qualquer ambiente que a gente esteja, é sempre uma força muito grande para desqualificar, né, a gente. A gente se sente desqualificado em tudo, né, em certos momentos. Então, é a partir do momento realmente com o que você falou, Cleusa, aí,
ao longo desse nosso papo, a partir do momento onde a gente tem aquela consciência, assim, mesmo que naquele momento você não sabe como você vai conseguir resolver determinada situação, seja pessoa, seja, não importa qual seja dentro da sua casa, as coisas, elas vão se acalmando de uma maneira tão extraordinária, porque parece que realmente aquele efeito, assim, como você falou, de emanar aquelas energias boas para a gente, eu acho que tudo vai se alinhando, seja por qualquer problema, porque não é fácil a gente tentar lidar com situações que a gente não tem o controle, mas a gente pode se posicionar questionando mesmo, esses questionamentos. Quando eu aprendi também a fazer esses questionamentos comigo mesma, né, eu acho que aliviou bastante, ficou bem mais leve esses meus desafios, né, essa questão de você se enxergar, de você se olhar, ela é muito diferente, faz uma diferença muito grande para a nossa vida, né, alivia bastante isso, né, esse peso, ele não se torna uma coisa constante, você consegue realmente se dissolver dessa confusão aí, entendeu? Então, não é fácil, não é fácil mesmo, é muito difícil. Mas eu acho que a partir do momento que você acaba entendendo que aquilo não pode te dominar, como é que você fala, como um negócio desse vai te dominar se você não sabe de fato o que é, qual é o resultado disso? Então, realmente, a gente, mas tem esses exemplos, como a Bruna falou, com pessoas que realmente estão ali na nossa rotina, seja em trabalho, seja onde for. Então, realmente, tem gente que não quer ouvir, não quer entender, e também eu tô pouco querendo entender se a pessoa quer ou não, entendeu? É isso, né? Que já alivia bastante o nosso lado, né? E muito. Sim, o que não está no nosso controle, né? O que não está no Exato. nosso controle é do outro. Por que eu vou ficar pondo peso em mim de algo que não é meu, que é do outro? Né? Então, assim, eu controlo o que está no meu, eu me preocupo com o que está no meu controle, né? Coloco força e ação nisso. O que não está no meu controle não é meu, é do outro. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada por vocês virem hoje, a gente bater esse papo, que realmente é bem profundo, é um papo, assim, para reverberar aí bastante tempo, que é bastante coisa. Rende bastante, né, assunto, Rende né? bastante, rende bastante. Mas essa troca está sendo uma experiência maravilhosa nesse ponto, bem poderoso mesmo. Então, isso fica na cabeça da gente e a gente vai pensando realmente em alguns pontos onde a gente se fortalece com isso, né? Mesmo às vezes não tendo a definição para a coisa, mas pelo menos você se sente mais forte para você poder conseguir Exato. lidar, né? É, A cabeça fica um pouco mais leve, aqueles pensamentos fluidos que é o tempo todo, aquela avalanche de coisa, isso até, vamos dizer assim, acalma um pouco, melhora um pouco, né? melhora, porque você entende que está num processo. E um processo demanda tempo, demanda autoconhecimento, demanda acolher de si próprio. E aí a gente, só nisso, você já começa a entender que faz parte. O que está sentindo faz parte de um processo e tá tudo bem. Gente, vamos seguir, que tem um motivo aqui para as coisas estarem acontecendo de uma certa forma. E aí acaba ficando mais leve. Isso aí, Certo? Certo. certíssimo. Obrigada, meninas. Boa noite. Eu que Obrigada, boa noite. agradeço. Boa noite para vocês. Boa Um noite. beijo.